O amarelo pode trazer muitas coisas diferentes. A gente cresce associando um pouco a riqueza, como o amarelo da bandeira, que evoca o ouro do Brasil colônia, ou pode se estender mesmo ao sol, símbolo de um país tropical que traz, a partir do centro da bandeira, a luz e o calor, a vida e o nascimento, que alcança o verde no resto da bandeira, mas como pode ser vida e nascimento, pode também ser o contrário. Antes de falar disso, eu só quero lembrar para quem não conhece, dá uma olhada na nossa campanha de financiamento, tem recompensas e conteúdo adicional todo mês, e qualquer valor já faz uma diferença, já que é bem difícil monetizar esse formato de vídeo. Dá uma olhadinha lá na descrição. Continuando, é mais por esse contrário que a cor é pensada no Amarelo Manga, filme do Cláudio Assis. A maior parte do filme se passa no Hotel Texas, lugar que desde a fachada já é apresentado como sujo e decadente. Do saguão aos corredores e aos quartos, não tem uma parte que não pareça empoeirada. Poeira que parece já ter penetrado na pele dos personagens que moram no hotel. Sim, moram porque, ainda que seja um hotel, todos os hóspedes são meio que fixos e já tem toda uma dinâmica de relação lá dentro. Um lugar que, por natureza, deveria ser de não permanência, de passagem, é a moradia daquele núcleo, o que já introduz um pouco da cidade de Recife que é filmada pelo Cláudio Assis. Um lugar definitivamente em movimento, em que o dia começa e se desenrola frenético até o final, mas que não se sabe muito bem em que direção é esse movimento. Assim como o Hotel Texas é um lugar de passagem, só que permanente. Um ponto de conexão entre as histórias de vários personagens diferentes. Lá moram o Dunga, meio que faz tudo do hotel e que é apaixonado pelo açougueiro Wellington, vulgo Canibal, que se relaciona com a Daisy, mas é casado com a Kika, dona de casa muito evangélica, que eventualmente conhece o Isaac, dono de um carro amarelo e traficante necrófilo que sente tesão em atirar em cadáver, e consegue esses cadáveres com o Rabecão, funcionário público maluco que apresenta ele para Lígia, dona de um bar que lida diariamente com assédio, um fluxo de bêbado que frequenta o lugar. Eu sei que é difícil acompanhar assim, mas o meu ponto é exatamente essa rede intricada que liga os personagens do filme. Alguns inclusive por uma relação de antropofagia. O ato de comer é uma coisa muito central em Amarelo Manga, expressado na fala do padre que ilustra a capa do filme. O ser humano é estômago e sexo. E tanto comer quanto beber significam coisas muito diferentes para cada um. Para a prostituta que mora no hotel, a Aurora, é sempre um processo indigesto e sem prazer nenhum, à medida em que ela se engasga quase toda vez. O que já é diferente para o Wellington Canibal. Enquanto ele corta a carne, explica em detalhes o que ele gosta na esposa Kika, ainda que na mesa e na cama, os espaços que ele compartilha com ela, reine um clima de frieza e de distância. Se ele devora a comida rápido e aparentemente sem nenhum prazer, ela sequer toca direito na comida. O Wellington procura esse prazer em outros lugares. A relação dele com a amante é análoga com o trabalho e com a carne, cheia de um gozo misturado com uma violência reprimida. Esse gozo a Kika reprime de toda forma que pode, num esquema complicado em que, quanto mais ela impede a vazão daqueles desejos, sempre à beira de explodir, mais também ela parece tirar prazer dos pequenos desvios, as pequenas subversões, como se o mesmo mecanismo de autorrepressão fosse o que despertasse nela os desejos mais intensos, ideia que o próprio diretor, como um personagem aleatório na rua, planta no ouvido da Kika. O pudor é a forma mais inteligente da perversão. Ela rejeita esses impulsos a ponto de, ao perceber alguma semelhança com o marido na relação com a carne, expulsar com a máxima intensidade que consegue, a ponto de vomitar enquanto prepara o almoço. A repressão tão grande desses desejos resulta na desproporção com que ela odeia a traição mais do que qualquer outra coisa. Assassinato, violência, roubo, tudo isso eu perdoo. Traição não. Durante o ciclo de um dia em Amarelo Manga, a gente vê a Kika, ao descobrir a traição do Wellington, morder e arrancar um pedaço da orelha da Daisy e sair pela rua de noite libertando essa nova personagem. Consome a carne da Daisy e troca definitivamente de papel com o canibal. A essa altura a gente já conhece também a forma doentia com que o Isaac enxerga a carne, seja viva ou morta, e mesmo assim vê como a troca de papel da Kika se impõe até sobre ele. Não existe emancipação nesse processo, ela só se apropria da relação doentia que o marido tinha com a carne.
uma relação que é introduzida na morte do boi esfaqueado e aberto, ainda vivo, entre a presença da morte em todo lado e de um estado mofado de vida, se borram as fronteiras e o vermelho do sangue se espalha por tudo. Essa história entre a Kika e o Wellington é um dos vários eventos que se desenrolam ao longo de um dia entre o hotel, o matadouro e o bar. E por mais que todas sejam histórias em algum nível violentas, o que mais marca todas essas histórias é o clima enlouquecedor de rotina e de continuidade, como se houvesse uma alternância de papéis sempre marcada pela violência e que não significa por si só nenhum tipo de mudança. Nem a morte, como a do seu Bianor, dono do hotel e tido como figura paterna ali para todo mundo, abala por muito tempo a normalidade. Em poucos minutos o cadáver já vira parte do cenário amarelado para a repetição dos mesmos conflitos de sempre. É nesse cenário de miséria parado no tempo, mesmo numa cidade enorme, globalizada, que carrega a promessa de desenvolvimento, que o amarelo se espalha. Amarelo é a cor das mesas, dos bancos, dos tamboretes, dos cabos das peixeiras, da enxada e da estrovenga. Amarelo das doenças, das remelas dos olhos dos meninos, das feridas purulentas, dos ciscarros, das verminoses, das hepatites, das diarreias, dos dentes apodrecidos. Tempo interior amarelo, velho, desbotado, doente. O amarelo não se limita ao envelhecimento, ao esquecimento e ao abandono que toma conta dos corpos e dos lugares naquele ciclo, mas alcança até a alma. Ele vai se alimentar de tudo que for vida. A câmera parece enxergar um lugar em que os ideais e a ideologia de ouro e de luz já existiram, mas são agora tapados pela camada amarela do envelhecimento, que não deixa nada escapar. É amarela a falta, a escassez, assim como o desejo que leva à abundância, ao excesso. E não existe meio termo nesse estado de guerra permanente, em que ou se volta um contra o outro, ou se guerreia contra si mesmo. É assim agora e vai ser assim de novo no amanhã. Tudo acontece naquele dia, até chegar a noite, que é a melhor parte. Mas logo depois vem o dia outra vez. E vai. E é sem parar. E o olhar sobre essa repetição no filme se confunde entre ficção e documentário, tentando achar, dentro da bagunça que é o cotidiano daquele órgão social em decomposição, alguma linha coerente, algo que faça sentido, vestígio de humanidade que sobreviva no meio da ruína. Um vestígio de sentido nesse ciclo entre a vida e a morte que sempre parece escapar da mão. Se você reparar bem, a morte de Bianor é um sinal. O sinal das mudanças que nós queremos. Ou então não significa nada. O que é mais provável? Meu nome é Otávio, se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, dar like, se possível clicar no sininho para aparecer a notificação. E dá uma olhada também na nossa campanha no Apoia-se, que eu mencionei no começo do vídeo, que é o que sustenta esse canal. Eu sempre deixo os links e a explicação ali na descrição. Obrigado pela atenção.